Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estar com vocês novamente, que prazer poder estar junto convosco em mais uma ministração, mais uma segunda-feira. Estou aqui desse lado, você aí desse lado, e para a glória de Deus, hoje vamos começar um novo livro, né? Vamos começar o estudo da carta aos Hebreus, essa carta preciosa, que tem certamente ensinamentos preciosos para nós, e vamos estar aqui em 13 lições, não é? São 13 capítulos. Nós vamos estar aqui em 13 dias consecutivos, ministrando a respeito da carta aos Hebreus. Uma carta preciosa, tem uma mensagem poderosa e uma mensagem de despertamento para nós nesse tempo do fim, não é? Nesse tempo de tanta apostasia, de tanto desvio, de tanta imaturidade no meio do povo de Deus. A carta aos Hebreus é uma carta atual. Vamos orar ao Senhor neste momento, logo a seguir vamos ler a palavra de Deus e na sequência vamos ouvir um louvor e aí vamos entrar então na ministração propriamente dita da palavra de Deus. Senhor Deus Pai, eu agradeço a Ti por mais uma vez estar aqui com os meus amados. Eu Te louvo, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua bondade. Abençoa cada um dos Teus servos que neste momento estão sintonizados conosco. Abençoa aqueles também, Deus, que mais tarde estarão assistindo esse vídeo. E aonde quer que esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar tocando, abençoando a vida dos Teus filhos, para a glória do Teu santo nome, que a graça e o poder do Senhor esteja sobre nós nesta ministração, em nome de Jesus. Vamos então fazer a leitura do capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 14. Vamos ler então as Escrituras para a glória de Deus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz: aquele que de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre cetro de justiça, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles envelhecerão como vestes. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia. Que Deus abençoe. Vamos agora ouvir um louvor e na sequência nós voltamos aqui com a ministração, com a introdução, não é, da carta aos Hebreus. Espero que esta noite seja uma noite abençoada para a sua vida e que você seja tocado pelo Senhor, não apenas pelo louvor que será cantado agora, mas também pela ministração da palavra. Deus vos abençoe. Paz do Senhor, irmãos, vamos adorar ao nome do Senhor nessa noite. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus queridos irmãos, a Epístola aos Hebreus, ela apresenta vários problemas interessantes para quem estuda esta carta. Se você, ao pegar a carta aos Hebreus para estudar, existem algumas coisas que, de fato, nós temos aqui que acaba se tornando uma dificuldade para aqueles que querem compreender, entender esta epístola. Aqui nós temos um livro que começa como um sermão, né? A carta aos Hebreus começa como um sermão, mas conclui como uma carta, não é? Inicialmente, parece que o escritor ele está numa pregação, não é? Trazendo uma mensagem a um grupo de pessoas, mas ele encerra esse livro como se ele fosse uma carta, com saudações e tudo mais. Em nenhuma parte desse livro, outra curiosidade sobre ele, é mencionado o nome de seu autor, quem foi que escreveu a Epístola aos Hebreus, né? E também não é indicado de uma forma clara para quem esse livro foi escrito, quais são os destinatários desse livro. Outra questão também importante aqui ao estudar Hebreus é que certas passagens de Hebreus elas são usadas, né, hoje em dia de uma forma errônea para trazer admoestação aos crentes. E muitas vezes alguns textos de Hebreus são tirados, extraídos do seu contexto para trazer admoestação à igreja, aos filhos de Deus. Nós devemos lembrar de uma coisa muito importante, que a Epístola aos Hebreus foi originalmente, ela quando foi escrito, né, originalmente, ela tinha como objetivo animar e exortar o povo de Deus, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação aos crentes, né, principalmente aos crentes de origem judaica. É importante estudar Hebreus, né, quando você pega Hebreus para estudar, para ler, né, à luz de toda a palavra de Deus, e não somente, né, de uma maneira isolada, pegar apenas o livro de Hebreus ou parte dele para estudar e formar a partir daí uma doutrina e ensinar isso à igreja. Devemos pegá-la dentro de todo o seu contexto, principalmente o livro de Levítico, né? O livro de Levítico está intimamente ligado aqui à carta aos Hebreus. Esta carta, irmãos, ela foi escrita para trazer um encorajamento a alguns judeus que estavam abandonando a fé em Cristo e voltando para práticas da lei de Moisés, né? Saindo da luz e voltando para as sombras, para aquilo que era as sombras, não é? E por conta disso, o escritor, que para mim foi Paulo, eu já quero desde já deixar aqui a minha opinião sobre quem escreveu essa carta, para mim foi o apóstolo Paulo. E se durante as ministrações que tivermos
não é? Eu falar aqui, citar Hebreus como sendo de Paulo, não estranhe, porque é o meu ponto de vista, não é? Que Paulo escreveu esta carta, não é? Depois posso até dar algumas explicações que atestam, não é? Que esta carta de fato foi escrita por Paulo. Então Paulo, ele escreve esta carta para despertar esses crentes, para mostrar que eles estavam deixando o excelente e voltando para aquilo que era inferior. Eles estavam abandonando a Cristo e a fé e voltando para aquilo que era rituais e práticas do legalismo. Por que essa carta é importante e é atual? Porque hoje em dia ainda vivemos e temos muitos cristãos que acham, que pensam, que entendem que eles necessitam fazer algo para que possam ser aceitos por Deus ou alcançar o perdão dos seus pecados. O que de fato é uma ofensa para Deus. Hebreus capítulo 10, ele vai falar a respeito disso, ao referir-se, né, a questão de muitas vezes nós buscarmos outro tipo de sacrifício para a salvação que não seja o sacrifício de Jesus. Então, segundo Hebreus 10, para essas pessoas o que resta é uma expectativa horrível, né, de fogo que arderá e consumirá os infiéis. Então, quando nós menosprezamos o Espírito da graça e desprezamos a salvação que é por graça, isso traz sobre nós a condenação, porque Jesus, ele pagou o preço e tudo que ele fez foi maravilhoso, foi excelente, e nós não precisamos de mais nada. E é exatamente isso que Paulo, ele vai colocar aqui na sua carta. Ele vai estar dizendo para esses cristãos que estão dispersos, né? Certamente ele escreveu para os crentes da diáspora, né? Aqueles que estavam dispersos, e levando uma mensagem aos seus compatriotas, aos seus irmãos judeus, não é? E também serve, claro, de exortação para todos nós, que nós não temos necessidade de guardar a lei, os princípios legais, não é? Jesus já cumpriu a lei por nós, ele já encerrou todas as coisas, não é? E ele trouxe a nós essa salvação maravilhosa, a justificação pela fé e a salvação pela graça de Deus. A principal mensagem de Hebreus está no capítulo 6, versículo 1, queria pedir o Vinícius que colocasse para mim, Hebreus 6 e 1, aonde Paulo, ele exorta a gente aqui, né? Por isso deixando os princípios elementares, né? Rudimentos da doutrina, né? Em outras versões, os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui, o quê? E esse é o cerne da carta, não é? Prossigamos até a perfeição. É o convite de Paulo, né? Ele está nos convidando a ir em direção à maturidade cristã. Por quê? Porque muitos cristãos estavam vivendo uma segunda infância espiritual. Estavam voltando novamente para aquilo que é o rudimento. E Paulo disse, olha, deixa o rudimento, deixa, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo e avance para coisas mais excelentes. Existem coisas melhores. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo para a gente aqui o quê? Cresça espiritualmente, prossiga no crescimento, não pare de crescer. Porque quando nós paramos de crescer, nós regredimos, não é? Nós regredimos e a tendência é morrer. Nós precisamos seguir crescendo e buscando de Deus a maturidade cristã. Né? Os destinatários de Paulo aqui, conforme está no capítulo 5, versículos 11 a 14, o destinatário desta carta não estavam crescendo espiritualmente, estavam estagnados, estavam no estado de uma segunda infância, como eu falei aqui inicialmente. Deus havia falado na palavra,
mas eles não tinham aquela fidelidade para obedecer a palavra. E hoje não é diferente. Quando nós menosprezamos a palavra ou deixamos de alimentar da palavra, como pastores, como líderes e como crentes de uma forma geral, quando nós deixamos de alimentar da palavra, de comer a palavra, não é? Nós começamos a regredir espiritualmente. Esses crentes eles descuidavam da instrução de Deus e distanciavam das bênçãos. Quer dizer, eles estavam retornando para aquilo que era a prática velha, abrindo mão assim do excelente de Deus, do melhor de Deus, não é? O escritor, ele procura aqui, não é? Animar esses crentes a fazer o quê? A não parar, a avançar, e mostra para esses irmãos, esses crentes, mostra para nós hoje, né, que em Cristo existem bênçãos melhores, existem coisas excelentes em Cristo, não é? Quando nós temos o Senhor, nós temos o excelente de Deus. Vai falar lá no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer aqui que Cristo é o autor e o consumador, ou seja, aquele que leva a cabo a nossa fé. O livro de Hebreus, ele apresenta para nós aqui Jesus como nosso exemplo maior e como aquele que já consumou, ele é o autor e consumador da nossa fé. E a outra coisa interessante aqui nessa carta que me chama a atenção, a título de introdução, é claro, que a carta aos Hebreus apresenta a fé e a vida cristã como superiores ao judaísmo ou a qualquer outro sistema religioso. Você pode pegar qualquer sistema religioso que a fé cristã, né, que a fé e a vida cristã é muito superior. Ela é baseada em coisas muito superiores, não é? Do capítulo 1 ao capítulo 6, Paulo vai apresentar Cristo como sendo uma pessoa superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas, ele é superior a Moisés, não é? E depois do capítulo 7 ao capítulo 10, o escritor aos Hebreus vai mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, não é? O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão. E ele vai mostrar as razões pelas quais ele apresenta, né, por que ele defende essa tese. E ele conclui o livro dos capítulos 11 ao 13, mostrando que o princípio da fé é superior ao princípio da lei, é superior a todo o sistema legalista, mostrando que uma vida de fé é o projeto de Deus para a igreja. É o projeto de Deus para o seu povo nesse tempo. Inclusive, ele vai fazer uso, não é? Mais uma prova para mim de que foi Paulo que escreveu, porque Paulo utiliza esse versículo de Abacuque 2 em 3 das suas cartas. Ele usa em Romanos 1, ele usa em Gálatas, e ele vai usar aqui também, não é? Em Hebreus, né? Referindo-se, mostrando que o crente, ele por sua fé viverá, né? Aquele que confia em Deus vai viver pela fé, vai ter uma vida, né, de fé, onde os enfrentamentos nessa caminhada exigirá muito mais fé e muito mais confiança em Deus de nossa parte. E o modo de viver do cristão hoje não é baseado na letra da lei, mas é baseado na fé em Deus, na confiança em Deus, na confiança no sacrifício de Jesus. Como eu disse, há muitas sugestões a respeito de quem escreveu a carta aos Hebreus. Não é? Existem muitas sugestões, muitos nomes são apresentados: Apolo, Lucas, Filipe, o evangelista, não é? Marcos, até Priscila e Áquila, não é? Eles são apresentados como sendo escritores desta carta, quem escreveu esta carta aos Hebreus. Mas a tradição, ela atribui a Paulo a autoria da carta aos Hebreus, não é? E o escritor desta carta, obviamente,
tinha que ser um judeu, não é? Posto que ele se identifica com seus leitores. Você vai ver isso no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, no versículo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 1 e etc. Onde o escritor, ele se identifica com os seus destinatários. Então, se a carta é aos Hebreus, o escritor certamente era um judeu, não é? Essa pessoa também, o escritor aos Hebreus, ele se identifica com Timóteo, né? Capítulo 13, verso 23, o que aproxima a carta de Paulo, a primeira evidência interna, não é? Talvez uma das principais evidências, uma das principais evidências internas, é exatamente esse texto de 13, 23 de Hebreus, onde aqui é feito menção à pessoa de Timóteo. A bênção final também, a conclusão da carta, ela é bem típica de Paulo. Se você observar 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17 e 18, você vê que é muito parecido com a conclusão, né, com o encerramento aqui, né, a bênção final da carta aos Hebreus. Outra coisa importante aqui, que também aproxima, outra evidência interna, que aproxima essa carta da autoria paulina, é o capítulo 10, verso 34 e capítulo 13, versículo 19, onde é mencionado aqui que o escritor, né, havia estado na prisão. A questão parece que fica resolvida quando em 2 Pedro, né, capítulo 3, versículo 15 a 18, Pedro, ele claramente afirma que Paulo havia escrito para o mesmo público que ele, Pedro, estava destinando a sua carta, não é? Os judeus da diáspora, conforme está em 1 Pedro 1 e 1 e 2 Pedro 3 e 1, né? E Pedro ali, ele vai fazer menção aos escritos de Paulo, chamando os escritos de Paulo de escritura, né? Além do mais, quando a gente pega a carta aos Hebreus, há uma advertência de Pedro aqui, não é? Ele dá uma advertência dizendo que existem pessoas, os idoutos inconstantes, eles torcem as escrituras, não é? Pedro vai falar disso, torce igualmente as escrituras para a sua própria condenação, né? Se Paulo escreveu uma carta inspirada aos judeus, não é? Que é aqui mencionada por Pedro, porque Pedro faz menção dessa carta, não é? Se Paulo escreveu uma carta aos judeus da diáspora, e esta carta se perdeu, não é? Isso significa que uma parte da escritura, porque Pedro chama o escrito de Paulo, essa carta que Paulo escreveu, né, aos judeus da diáspora, de escritura, né? E se não é a carta aos Hebreus, então nós não temos outra carta que possa ser designada como sendo de Paulo e endereçada aos crentes da diáspora, aos judeus da diáspora. Então, se não é Hebreus, então parte das escrituras se perdeu, não é? Parte das escrituras foi destruída, e isso é simplesmente impossível. Daí, para mim, é a conclusão talvez mais forte, né, o argumento mais forte, seria exatamente o argumento, a citação de Pedro 3, né, de 2 Pedro 3, onde Pedro aí ele faz menção, né, do verso 15 ao 18, a esse escrito de Paulo. Se não é Hebreus, então não temos outra carta na Bíblia que seja uma carta, uma missiva de Paulo para os cristãos da diáspora. Se não temos, então parte das escrituras se perdeu. E isso simplesmente é impossível. A Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, conforme nós a temos, 66 livros, é a inspirada palavra do Senhor e completa, não é? Então, eu creio piamente que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Paulo, ele deve ter escrito Hebreus, né? A gente não pode afirmar categoricamente, mas pelas evidências internas e as evidências externas, né? A opinião dos pais da igreja, que concordam quase que unânime, que foi Paulo que escreveu, então daí podemos chegar à conclusão de que foi Paulo.
Agora, aqueles que argumentam que não foi Paulo que escreveu por conta do vocabulário, por conta do estilo literário, por conta de outras questões que para mim é de menos valor, não é? A resposta seria isso. Para mim, a resposta a esses que questionam que não foi Paulo, porque o estilo e o vocabulário não é igual de Paulo, é que um escritor, ele é livre para mudar de estilo, não é? Depende de para quem ele está escrevendo, depende do momento em que ele está escrevendo, não é? Então, eu não vejo nenhum problema, mesmo que o estilo, mesmo que o vocabulário, né, não seja, segundo argumenta alguns, não é, paulino, mas as evidências internas e as evidências externas apontam para Paulo como o escritor aos Hebreus. Muito bem. As advertências, né, que temos aqui na Epístola aos Hebreus. Resolvido o problema da autoria, nós vamos agora passar para alguns pontos importantes dentro dessa carta. Pedro, conforme nós citamos aqui, no verso 16, nos informa que alguns haviam tomado a carta aos Hebreus e interpretado de uma forma errônea, né? De uma forma errônea, as coisas que eles chamam de coisa, Pedro vai chamar de coisas difíceis. Ô Vinícius, coloca para mim capítulo 3 de 2 Pedro, né? Vamos ler essa escritura, podemos começar do verso 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês aqui, os cristãos judeus da diáspora, né? Porque foi para esses que Pedro escreveu sua carta, escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer, destes assuntos o quê? A respeito da questão da preciosa salvação, não é? Como ele costuma fazer em todas as suas cartas, fazendo menção aqui das cartas anteriores de Paulo, né? Nessas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, não é? Difíceis de entender. Há pontos que são difíceis de entender, não são fáceis. Você vai precisar de estudar as cartas paulinas, principalmente a carta aos Hebreus, trazendo todo um contexto escriturístico para você compreender o que Paulo quer dizer, né, em pontos que são pontos chaves aí da sua carta. E ele vai dizer aqui, Pedro vai dizer que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o Pedro aqui, ele está chamando o escrito de Paulo de escritura, ele está dizendo que Paulo escreveu uma carta para esses judeus, e ele está dizendo que há pontos nesses escritos paulinos que são de difíceis interpretações e que pessoas tendenciosas, né, que ele vai chamar aqui de pessoas sem instrução, ele tem duas categorias de pessoas aqui. A primeira categoria são aqueles que são sem instrução, e a segunda categoria são aqueles que são instáveis, não é? Aqueles que não têm base, não têm estrutura, são instáveis. E ele vai dizer que essas pessoas, tanto os sem instrução, como aqueles que não têm base, né, são instáveis, essas pessoas vão deturpar, né? O que é deturpar? Mudar o sentido, trocar o sentido, não é? Dar uma interpretação ao seu bel prazer, segundo o seu entendimento deturpado, segundo o seu entendimento, a sua visão míope a respeito dessas verdades difíceis que Paulo coloca. Então, Pedro está dizendo que essas pessoas que torcem as Escrituras, eles o fazem
para a própria destruição, deles, não é? Isto se deve ao fato, por que virá a destruição? Porque ninguém pode torcer as Escrituras, ninguém pode pegar uma passagem bíblica e forçar a passagem bíblica dizer aquilo que ela não quer dizer. O cuidado que nós, pastores, temos que ter relativamente à nossa pregação, ao ensino da palavra, eu vejo hoje muitos pregadores que torcem as palavras, querem forçar o texto sagrado a dizer aquilo que não é, aquilo que o texto não quer dizer. Tira uma frase, tira um versículo, ou tira até mesmo um parágrafo ali, ou dois, fora do seu contexto histórico, do seu contexto doutrinário, do seu contexto escriturístico, para ensinar as outras pessoas. Isso é muito perigoso, porque o texto vai dizer que isso atrai para nós condenação, né? Nós atraímos para as nossas vidas condenação. Então, devemos ter muito cuidado mesmo ao interpretar a carta aos Hebreus. Devemos ter muito cuidado a trazer luz sobre esta carta, porque é uma carta que não pode ser estudada sozinho. Você não pode pegar Hebreus e simplesmente ler e entender aquilo que o escritor ele está querendo passar ali. Você precisa de todo um contexto, você precisa de textos paralelos, porque o escritor aos Hebreus, que para mim, volto a dizer, é Paulo, né, o apóstolo Paulo, ao escrever Hebreus, ele utiliza-se muitos de passagens e ritos do Antigo Testamento. Você vai precisar voltar lá no Antigo Testamento, ele utiliza muitos salmos, no primeiro capítulo ele utiliza muitos salmos, ele utiliza Levítico, né, muitas passagens de Levítico, muitos ritos que são estabelecidos ali em Levítico. Então você vai ter que ter todo um contexto escriturístico em torno do texto que você está lendo. Você não pode simplesmente pegar aquele texto, né, fora completamente do seu contexto e ensiná-lo, não é? Como se aquilo fosse uma verdade das Escrituras, não é? Então, a carta aos Hebreus deve ser estudada à luz de toda a Escritura, de toda a Bíblia, não é? Ela é uma carta-chave importante, né? Porque ela tira de sobre nós esse peso terrível que a lei traz, que o legalista traz, né? Que o sistema traz. Ela nos liberta desta prisão, ela nos coloca em liberdade, né? Para o exercício da fé e para esta caminhada na presença de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, ainda dentro da introdução aqui de Hebreus, né, para 5 exortações, né, que nós temos aqui dentro dessa carta. Coloque Hebreus 13, 22 para mim. Nós temos algumas exortações importantes. Olha o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 13, verso 22. E depois eu quero só passar com você nessas exortações que temos na carta aos Hebreus. São 3 exortações principais, mas eu queria passar com vocês depois, assim, mais detalhadamente. Hebreus 13, 22 diz assim: irmãos, peço que escute com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. O que Paulo está dizendo aqui? O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Né? A carta foi escrita de uma forma resumida, não é? Porque para falar desse tema que a carta aborda, ele precisaria de mais espaço, ele teria que ter utilizado muito mais espaço aí, né, para falar a totalidade de tudo aquilo que o tema merece, não é? E ele vai dizer exatamente isso. Ele falou: olha, eu escrevi de uma forma resumida. Mas eu quero que vocês observem que ao longo da carta existem algumas exortações. E ele diz assim: irmãos, eu peço que escute com paciência esta palavra de exortação.
né? Veja a tônica, onde é que ela é colocada dentro da carta, não é? Porque eu escrevi de uma forma resumida. Então, se você pegar o fio, você vai entender a carta. Se você não pegar esse fio, o ponto de exortação, você não vai conseguir compreender com clareza o que a carta, a minha carta, né, no caso Paulo, quer dizer. A primeira exortação que temos, né, a primeira exortação que Paulo traz, ele diz assim: é necessário que atentemos com mais diligência, não é? É necessário que atentemos com mais diligência. Essa é uma exortação. Ele abre os olhos dos seus leitores e diz: olha, atente com mais diligência para as coisas que já aconteceram. Observem, estejam atentos a isso. No capítulo 2, né, ele vai colocar o quê? Ele vai trazer mais uma exortação. Então, atente com diligência, observe de fato, né, como você está conduzindo a sua vida, não é? Por quê? Porque se os anjos, né, se a mensagem dos anjos, aqueles que não ouviram a mensagem dos anjos, eles foram punidos com severidade, não é? Então, você acha que escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí já está no capítulo 2, né? Essa segunda exortação, que é: como escaparemos nós? Se você não atentar com diligência para todas as coisas que foram ditas, que foram faladas, atentar para Cristo como o Verbo encarnado, observar os seus ensinamentos e aquilo que Ele passou para você, aí entra a segunda exortação: como é que nós vamos escapar? Como é que vamos escapar? Se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, né, para essa salvação que foi conquistada por meio da cruz de Cristo, como é que nós vamos escapar? Não tem escapatória para nós. E a última exortação, não é, que temos aqui, é claro, existem outras, mas eu fiz questão de mencionar essas três, não é? Temamos, pois que alguns, depois que começar a caminhada, venha a ser deixado para trás. Então, veja bem, atente, é necessário que atentemos para aquilo que aprendemos, porque nós não vamos escapar da condenação se não atentarmos para essa tão grande salvação, e eu temo que muitos de nós, ou muitos de vós, possam ser deixados para trás nesse processo de caminhada, ser deixados para trás. Então, é interessante que nós atentemos, que nós observemos aquilo que Paulo está trazendo para nós, as exortações que ele traz para nós aqui na sua carta aos Hebreus. Alguns cristãos, irmãos, têm entendido de uma forma errônea a graça de Deus e precisam, né, que sejam abertos seus olhos. Muitos cristãos têm tratado com leviandade a preciosa doutrina da salvação, a doutrina que foi ministrada, né, aos nossos corações, a doutrina sobre a segurança eterna, não é, do crente, após a sua aproximação de Deus, quando você crê em Deus, quando você se volta para Ele, não é? Muitas vezes nós não atentamos, nós não temos compreendido bem essa questão. Por que hoje eu vejo crentes que, apesar de salvos, são infelizes? Por que o crente salvo, ele deveria ser a pessoa mais feliz do mundo, mas muitas vezes não é, porque ele carrega um fardo pesado demais, não é? Eu não sei se você já leu o livro Peregrino, né? Você observe ali que o cristão, ele anda com um fardo muito pesado nas suas costas. E esse fardo é um fardo colocado pelos homens, não é colocado por Deus. Então, quando nós não entendemos a doutrina da salvação, a doutrina da graça de Deus, da segurança eterna, nós vivemos sobrecarregado com um jugo pesado demais, que é o jugo do crivo humano, do critério humano, do julgamento humano, do sistema humano. Agora, Deus, queridos,
Ele nos chamou, por sua graça, para vivermos uma experiência diferente, uma experiência extraordinária diante dele, uma experiência de liberdade, conforme Paulo fala em Gálatas 5. Você foi chamado para a liberdade, mas não use da liberdade para dar ocasião à sua carne, né? Nós devemos estudar a carta aos Hebreus como uma carta escrita a crentes que estavam vivendo em um perigo muito grande de cair no estado carnal, de voltar para o rudimento das coisas, de voltar para a sombra, voltar para a lei, voltar para o legalismo. Queridos, essa advertência de Hebreus é para nós também hoje. Talvez hoje a gente não esteja tão preocupados com a lei e o sistema legalista judaico, não é? Talvez não estamos transformando a nossa igreja numa sinagoga com símbolos do judaísmo ou coisas do gênero, mas podemos estar transformando as nossas igrejas e colocando sobre os crentes um fardo pesado demais, um fardo que nem nós e nem os nossos pais carregaram, e que Jesus já o fez. Há um sistema legalista hoje que toma conta das igrejas. Não pode, não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, não é? Vá para aqui, vá para ali, obedeça isso, obedeça aquilo, e que muitas vezes, irmãos, são fardos pesados demais. Nós temos que entender que fomos salvos pela graça de Deus. Nós somos perdoados, nossos pecados foram perdoados. A nossa culpa foi levada na cruz de Cristo. A Bíblia de Paulo fala que ele cravou na cruz a cédula que era contra nós. Tudo aquilo que era contra nós, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele cravou na cruz. E quando você creu em Cristo, você recebeu o perdão dos seus pecados, você foi justificado pela fé no sacrifício de Jesus. E você tem uma nova vida em Deus. Vive essa nova vida da liberdade. É claro que às vezes a gente falha, é claro que às vezes nós pecamos, e quando fazemos, nós devemos aproximar de Deus e invocar o sangue de Jesus sobre as nossas culpas e os nossos pecados, porque Jesus já os levou na cruz. Amém? Não devemos viver debaixo desse peso do legalismo cristão, do sistema de doutrinas de homens que muitas vezes oprimem mais do que liberta, que nos mantém cativos, não é? Deus quer a liberdade para o seu povo, para os seus filhos, não é? E a carta aos Hebreus traz isso para nós. Traz isso para nós. Esses cristãos estavam voltando. Quando nós falamos de carnalidade, eu nem refiro a pecados da carne, não é isso. Eu estou me referindo a uma perda de maturidade espiritual, falta de maturidade espiritual, é um descair, é um voltar atrás, é um perder o ritmo, não é? Então, essa desobediência, né, desse povo, porque a palavra é clara, a Bíblia Sagrada ela deixa margem para dúvidas a respeito da nossa posição em Cristo, dessa nova vida que temos no Senhor. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. Por que então voltar aos rudimentos daquilo que já ficou para trás? Para que novamente trazer sobre nós o peso da culpa que Jesus já levou sobre ele, o peso do pecado que Jesus já levou sobre ele? É mais fácil, meus irmãos, acreditar em Cristo. É mais fácil viver a liberdade cristã. É mais fácil caminhar nessa nova vida que foi inaugurada através da morte de Jesus Cristo, esse novo caminho de Hebreus 10. É mais fácil. E assim nós viveremos e teremos, né, uma vida de liberdade diante do Senhor, deixando esse peso. Paulo vai falar no capítulo 12 de Hebreus, deixando o embaraço, todo o embaraço, né? Muitas vezes há coisas que prendem a gente emocionalmente, psicologicamente, não é?
Deus já te deu a liberdade espiritual e você ainda vive preso emocionalmente, ainda vive como se Jesus não tivesse morrido, como se ele precisasse voltar lá na cruz novamente. Queridos, nós temos o melhor. As palavras-chave da carta aos Hebreus é melhor e perfeito, não é? O que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é perfeito. O que Jesus fez por ti foi perfeito e foi uma vez para sempre, não é? Não há necessidade de que se repita novamente, de que se faça novamente um sacrifício. Eu creio e estou certo de que Deus, Ele guardará e conservará as vossas vidas nessa caminhada, né, nessa vossa trajetória. Nós vamos ficar hoje só com a introdução, porque não vai dar tempo de nós entrarmos aqui no capítulo 1, não é no capítulo 1. Mas eu precisava falar a respeito das coisas que falei aqui na introdução, para que você possa abrir a sua mente, né, para que quando nós iniciarmos o estudo de capítulo por capítulo desta carta tão maravilhosa e tão importante, você possa sintonizar-se aí e contextualizar, né, com essa carta e contextualizar com o texto que Paulo deixa aqui para nós. O meu desejo, a esperança que eu tenho no meu coração é que o Espírito Santo possa ministrar de uma forma melhor no seu coração, na sua vida, na sua alma, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Vamos orar neste momento, vamos agradecer o nosso Deus por esse tempo e por esta palavra introdutória. Na semana que vem, nós vamos voltar aqui com o capítulo 1, vamos estar falando um pouco dentro desse capítulo. Que Deus guarde a cada um de nós de deixarmos tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, essa salvação tão preciosa, o perdão dos pecados que custou o sangue de Jesus, essa nova vida que Cristo inaugurou para nós, para voltarmos para o rudimento de coisas que não faz parte, que não tem nada para nos oferecer, para voltarmos para a sombra. Não, nós estamos hoje na luz, nós caminhamos na luz de Deus, e essa deve ser a nossa vida, esse deve ser o nosso caminhar, o nosso proceder aqui neste mundo, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, o teu santo nome, eu te agradeço, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estiveram, ó Deus, comigo nesta ministração, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer luz sobre aquilo que eu não consegui, ó Deus, ministrar, que o Senhor possa abrir, descortinar as coisas diante dos teus servos e que a bênção dos céus esteja sobre cada um deles. Conceda-nos uma semana de bênção, de vitória na tua presença, que a tua graça esteja sobre nós, que a tua unção, ó Deus, seja derramada de uma forma abundante em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, na presença de Deus. Amém.